Então, sejam todos bem-vindos. Continuamos aqui com o assunto de projeto interface homem-máquina. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os aspectos cognitivos, né? Eu acho que temos muito a aprender com isso daqui, muito a entender que interface homem-máquina não é apenas relacionado a construir telas, a construir front-end. Né? Eu acho que isso ficou claro nos dois últimos encontros nossos, né? A gente fez questão de esmiuçar isso, de aprofundar, para que depois, quando a gente entrar na parte de código, na parte de HTML, CSS, Angular, sei lá o que a gente for aplicar, a gente não fique apenas preso naquilo ali. A ideia aqui é a gente ter uma visão mais holística, né? Uma coisa maior, assim, sobre todos os aspectos envoltos, né, ao desenvolvimento, principalmente. Beleza, então, introdução aos aspectos cognitivos. O que é cognição? Cognição é quando você tem ali um neurônio seu, e aí ele realiza uma sinapse, e essa sinapse é o aprendizado. Sabe quando você aprende alguma coisa? Quando você aprende alguma coisa, significa que você está com suas faculdades cognitivas em dia, ok? Então, aquelas pessoas aí que costumam beber muito álcool, costumam fumar e etc., eles daí dizem, né, não sou o dono da verdade, mas dizem que atrapalha um pouco os aspectos cognitivos. Mas tirando a brincadeira à parte, sem querer fazer nenhuma analogia aí a gênero, nenhum tipo de preconceito, foi só uma piadinha, né? Então, assim, a cognição ele é um processo de adquirir conhecimento. É óbvio que se você tiver com sono, se você estiver cansado, se você estiver numa situação de energia mais baixa, você vai ter dificuldade para adquirir conhecimento. Então, é muito importante a gente entender que para aprender, você tem que se preparar. Assim como você está em casa e toma um banho, passa um perfume e tal, para poder ir na casa dos seus pais, para poder visitar namorado e etc., você tem que ter essa preparação para dizer, eu vou aprender, eu vou estudar. Porque aprender a estudar é algo difícil, não é algo assim tão trivial nas nossas vidas. Lembrando que 25% da energia nossa que gastamos no decorrer do dia a dia, né, para mantermos aqui vivo, 25% é gasto só pelo cérebro. Então, o cérebro nosso, naturalmente, ele é tendencioso a economizar energia. Como é que o cérebro economiza energia? Desviando a atenção, colocando você para dormir, deixando você sonolento, deixando você preguiçoso. Então, ele faz isso para poder economizar energia, porque 25%, um quarto do seu tanque, você gasta com o cérebro. Então, você conseguir ler, conseguir pensar, conseguir lembrar, conseguir aprender, conseguir sonhar acordado, conseguir tomar decisão, ver, ler, escrever e falar, tudo isso aí são faculdades da cognição, ok? Então, cognição, você tem ali uma faculdade de manter a atenção, de ter uma percepção sobre as coisas, de memorizar as coisas e depois precisar, você consegue relembrar, aprender, fazer uma leitura, ok? Resolver problemas, planejar, ter ali tomadas de decisões, raciocínio lógico e por aí vai. Então, quando a gente fala de aspectos cognitivos, seria isso. Então, atenção. Consiste, então, no processo de selecionar, focar o raciocínio e os seus sentidos em alguma coisa em um certo momento, ok? Dentro de uma gama de opções. Você tem várias opções, e aí você vai pegar aquilo ali, dentro dessas várias opções, e vai focar e vai conseguir, né, aprender ou memorizar alguma coisa. Você vai ter uma cognição. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina vocês lendo esses dois cenários aqui. Beleza? Prestem bem atenção aí. Olhe para o quadro direito, tranquilo? E olha para o quadro esquerdo. Certo? O fator cognitivo em cima do aspecto A gasta muito menos energia, gera muito menos preguiça no seu usuário, ok? Gera muito mais foco e atenção, tranquilo? Gera muito mais transparência e
é menos verboso, verboso é aquele tanto de informação na tela, ok? Do que o quadro B, ok? Isso são aspectos cognitivos que você tem que ter em mente na hora de desenvolver seu app, na hora de desenvolver sua aplicação. Olha só que massa. A gente está tratando a preguiça do cérebro, entendeu? Nós estamos tratando a energia gasta pelo cérebro ao fazer algum aspecto cognitivo. Por isso que quando você me entregar um relatório desse jeito aqui, eu vou te dar um cascudo, entendeu? Eu vou falar assim, bicho, volta para casa. Não me entrega esses treinos. Você fez isso daqui com preguiça, só pode. Pô, mas que porcaria é essa daqui que você está me entregando? Como é que eu vou ler e memorizar alguma coisa nisso daqui? Quem tem aquele problema de ler, de vista, na horizontal, entendeu? Que pula a linha, o cara não consegue nunca acertar um valor aqui, ó. Ele não sabe ali que a Penny Manor gastou ali 18 ou 19 dólares, ele não sabe dizer, entendeu? Então, a gente não consegue ler em cima disso daqui, entendeu? Então, é muito complicado termos esse aspecto aqui em cima de um relatório. Você não está privilegiando com que o usuário consiga facilidade nisso daqui, entendeu? Então, assim, isso daqui é muito complicado. Então, na hora que você estiver fazendo um relatório, você tem que pensar na preguiça do usuário. Se você pensar na preguiça do usuário, você não vai entregar esse relatório, você vai entregar esse. Esse daqui está mais fácil, tá formatado. É o que a gente chama de formatadinho, né? Tá formatadinho, etc. Entendeu? Então, isso daqui é a clareza em cima dos aspectos cognitivos. Então, faça com que a informação fique saliente quando for necessária, em um dado momento da realização de uma tarefa. Para isso, utilize técnicas como gráficos animados, cores, sublinhado, ordenação de itens, sequenciamento de informação, diferente espaçamento de itens. Evite entulhar a interface com muitas informações, ok? Isso se aplica especialmente ao uso de cores, sons e gráficos. Aquele trem muito poluído, cheio de cor e tal. Não, cara, qual que é a informação que você quer passar? Você tem que preocupar com isso. A informação que eu quero passar é essa. Foca nisso. Não escreve nada mais, não escreve nada menos. Aquele treinamento que a gente tem no colégio, quando a gente respondia para o professor, e o professor falava assim, não, cara, se colocar coisa aí, que muita coisa, e tiver errado, eu ainda vou anular a sua questão, porque você, além de você colocar coisas que eu não pedi, você ainda errou na hora de estar colocando essas coisas, você não colocou algo verdadeiro. Por quê? Porque ele já está te treinando, cara. Porque não é saudável você entulhar, né, aqui dali com esse tanto de informação. Então, ferramentas de busca, formulários, preenchimentos simples, são muito mais fáceis de ser utilizados. Olha só como que o Google ganhou o mercado, entendeu? Então, se você pesquisa, se você olhar o Google, a ferramenta de busca do Google, cara, é um campo. É um campo. Entendeu? Olha só tanto que isso daqui é clean. Se você entrasse na ferramenta, ferramenta de busca, cadê? Deixa eu ver aqui, imagens. E quando você vir aqui, olha só, já é uma parte melhorada, mas você tem busca na web, em todo o web, só na página em português, um tanto de informações aqui embaixo, imagens, diretório e tal, mas antigamente era isso, a consulta, entendeu? Depois tinha isso, a consulta, entendeu? Depois foi evoluindo. Você percebe que a cada ponto que passa, menos poluído fica a interface, até você chegar, entendeu? Nisso daqui. E você percebe que as primeiras imagens do Google eram dessa forma também. Bem simples, bem pequena, tá vendo aqui? Entendeu? Para chegar num momento que é, igual nós estamos hoje, que é esse simples cara aqui. Tá aqui, ela já sabe, se você quiser gravar, mandar um áudio, tá aqui ó, de maneira mais fácil. Depois que você pesquisar alguma coisa aqui, aí você vem com um painel para você fazer uma filtragem. Isso é muito importante. Quando você vai destacar, entendeu? Quando você vai enviar um e-mail para alguém, quando você está preocupado, né, em estar mandando alguns cenários, eu, por exemplo, eu gosto muito de fazer o uso, né, dessas situações de
de enumeração, de bullets, né? Porque você consegue dizer, né? Deixa eu até fazer uma pesquisa aqui para mostrar para vocês. Você consegue, olha só isso daqui. Você consegue, no dado momento, né? Você consegue vir aqui, ó. Você consegue, de maneira bem simples. Essas são as principais preocupações nossas. Isso, 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 isso e isso. Pronto, não tem explicando por quê, não tem falando A ou falando B, não tem poluição textual, entendeu? Então, assim, isso daqui é muito importante vocês estarem sabendo, porque é tentador ficar utilizando vermelho, verde, azul, pôr gráfico, pôr um desenho animado, entendeu? Pôr o GIF ali. Não, cara, isso não é relevante. A informação, ela tem que ser clara e precisa. A tela que você estiver construindo, o formulário que você estiver trabalhando, tem que ser claro e preciso. Qual que é o motivo disso? As pessoas do lado de lá memorizam isso, tem preguiça. Entendeu? É muito texto, é muito isso, muito aquilo. O cara não vai ler, cara. Ele vai ler por cima e vai achar que entendeu. Ele lê a primeira parte do texto, lê um pedaço da metade e lê o final. O que ficou entre esses espaços aqui que ele acha que está entendendo, entendeu? Perdeu-se. E talvez o que você queria passar para ele era essa informação. Entendeu? Então, assim, você tem que focar no que é relevante. Não dá para termos uma situação onde não temos essa clareza, entendeu? Então, seria algo nesse sentido, ok? Então, essa seria a nossa, o nosso principal entendimento sobre isso daqui. Beleza, então, assim, o que o usuário tem de faculdades? Ele tem a percepção. O que é percepção? É como ele vê, como você chama a atenção, como que aqui dali vai ser recebido por ele. Isso daí nós chamamos de percepção. Então, quando você transforma um texto grandão em um gráfico, né? Então, assim, lá no mestrado, às vezes a gente escrevia, na hora de falar dos resultados, o professor fala assim, não, pega esse texto seu todinho e coloca uma imagem que representa isso daí. Aí era aquela dificuldade, cara, transformar aquele texto grandão em uma imagem, e vai daqui, vai dali, vai daqui, vai dali. Por quê? Porque está relacionado à percepção, está relacionado a você conseguir chamar a atenção do usuário. Dependendo do toquinho que vem aqui no relógio, eu já sei, opa, é para isso, opa, é para aquilo. Não precisa ser um toque extravasante, entendeu? Então, essa percepção, ela está relacionada a tudo aquilo que o usuário pode sentir, entendeu? Ele pode sentir com os olhos, ele pode sentir tocando, ele pode sentir ouvindo, ele pode sentir de emoção, entendeu? Por gosto, visual. Você já viu aquele negócio assim que quem diz que beleza não se põe à mesa? Você pega aqueles pratos bonitos, aquela carne que ela tá bonita, tal, que dali, cara, você já vai comer com outros olhos, entendeu? Você vai com mais vontade, né? Porque a sua percepção, aquele sentido seu, ele foi aguçado. Então, isso que é importante a gente entender sobre o conceito de percepção. Percepção vale dinheiro, viu? Percepção é o que vai vender de fato o seu produto. É muito fácil você vender um sistema que ele tem a interface bonitinha do que vender um sistema que a interface é ruim. Ok? Por quê? Porque o usuário ele compra com os olhos. Basicamente seria isso. Memória. Memória é quando você aguça no seu usuário a possibilidade dele recordar mais fácil. Ah, não, eu sei, é lá no menu tal, aqui tal, tal. Esses menus têm que estar muito fáceis para ele. Então, assim, eu tenho que tentar entender que tem que ficar fácil. Eu não posso sobrecarregar esse cara com muita informação, com procedimentos complicados. Olha, para você criar um relatório, você tem que acessar a tela tal. Preencha esse campo tal com valor 11. Depois você faz uma oração. Depois você volta. Depois você faz uma reza para quem é de reza, oração para quem é
de oração. Aí você anota o código que for aparecer na tela. Aquele código que aparecer na tela, você vai na tela tal, e agora você insere ele, faz isso, beleza, o seu relatório está na tela. Bicho, muito difícil, muito complicado, o usuário não quer isso. Entendeu? Então, assim, você tem que projetar interfaces que promovam o reconhecimento rápido, que promovam a memorização fácil, que utiliza ícones, que utiliza menus saudáveis e bonitos, não aqueles que fica saltando aos olhos, entendeu? Então, seria algo nesse sentido, ok? Lembre-se, nós somos preguiçosos. Eu sou preguiçoso. 25% da minha energia está aqui e eu gasto pensando, entendeu? Eu gasto pensando, ok? Então, seria nesse sentido. Então, a memória, cara, olha só, assim, você tem possibilidades de conseguir memorizar dependendo da forma como está disposta a informação. Quando a informação está disposta nesses quadradinhos aqui dessa forma, você vê que não está ruim, porque tem uma cor azulzinha, azulzinha, branquinha, você consegue focar um pouco. Mas essa cor aqui, ela te tira a atenção, ok? Ela te tira a atenção. Isso daqui, de memória, é dependente de pessoa para pessoa. Talvez você tenha um lado do cérebro mais desenvolvido do que eu, então aí você consegue memorizar mais isso daqui do que isso daqui, mas eu memorizaria mais isso daqui, entendeu? Por isso que esse aspecto é importante. Então, o webmaster da Rússia, o cara é atlético, entendeu? Então, seria nesse sentido aqui, ok? Então, a memória, ela está relacionada a esse tipo aqui de trabalho, ok? Então, quando você tem ali uma memória e você consegue saber que você não consegue entender onde é que está aquilo ali naquele momento, vocês têm uma vaga lembrança, igual a gente brinca, né, cara, que a gente não tem memória, nós temos aí uma vaga lembrança, você tem que dar uma possibilidade da pessoa fazer pesquisas, da pessoa poder consultar, para a pessoa pesquisar dentro da sua ferramenta. Então, tudo que você vê dentro do software, é comum você ter um campo de pesquisa, entendeu? É comum. Então, nessa campo de pesquisa, você tem que referir ao uso de informações já memorizadas, entendeu? Que você consiga fazer com que o usuário chegue naquilo dali o mais rápido possível e de maneira exata, porque é isso que vai fazer com que ele utilize o seu software, entendeu? Lembre-se sempre, nós somos ocidentais. O ocidental, ele lê de cima para baixo, entendeu? Ele lê de cima para baixo, ele lê da esquerda para a direita. Então, se você quer chamar a atenção dele com alguma coisa, coloca nesse campo aqui do lado, aqui no meu caso tá ao contrário, né? Então, seria de cá, né, na câmera. Então, coloque aqui, ó. As informações principais tem que estar daqui para cá, ok? O que você vai colocar do lado de cá? Você vai colocar informações do qual ele não acessa com frequência. Por isso que logout, ajuda, etc., está sempre nos menus mais à direita. Os menus principais está de cá. Menu de cadastro, configuração, consulta, relatórios, O último menu vai ser o menu de ajuda e sobre do sistema. Por quê? Porque o que tiver mais à direita na tela, para os ocidentais, nós, entendeu? Você dar menos atenção. Você memoriza menos. Essa seria a ideia aqui. Quanto mais exata for essa pesquisa sua aqui, quanto melhor for isso daqui, mais fácil será a sua ferramenta. Então, assim, sem querer puxar sardinha para lado nenhum, cara, mas quando você utiliza o macOS, tudo isso que eu estou tratando no desenvolvimento de interface, cara, é muito fácil aquele sistema operacional. É muito intuitivo, tudo tá ali na mão, é muito tranquilo de usar. Você, no primeiro impacto, você dá um susto, mas, cara, com uma semana, assim, você tá dominando ele pleno, entendeu? E você não sai dele mais nunca, do tanto que é fácil utilizar aquilo ali, entendeu? Então, assim, a busca dela é muito intuitiva, o jeito de trabalhar. Houve um estudo muito aprofundado por parte da Apple, entendeu? Com a experiência do usuário. Essa é a verdade, ok? E é por isso que eles cobram caro no produto deles. Geralmente é isso. Então, aprendizado é o próximo conceito. Você tem que fazer com que o seu software seja fácil de aprender. Sabe aquele sistema que o cara entra e sem treinamento nenhum ele consegue operacionalizar aquele sistema?
É isso que você tem que atingir. Então, o que é aprendizado do ponto de vista do usuário? É a definição. É a facilidade que nós temos de guardar na memória, entendeu? Como usar um sistema ou um produto, ok? Isso seja estudando, seja observando, seja por experiência, seja vendo alguém fazer, entendeu? Então, assim, links dinâmicos, coisas que conseguem fazer o usuário explorar mais a sua ferramenta, etc. Projetos que estimulam, né, a interface e essa interação são os projetos que vão ter aí um aprendizado. Igual eu acabei de citar a Apple aqui. O aprendizado da Apple, ele é mais, ele é mais intuitivo. Ele é mais intuitivo, ok? Há controvérsias, né? Tem gente que fala que o Windows é muito fácil, mas eu, sinceramente, acho, depois de utilizar o Windows, Linux e macOS, eu acredito que o macOS hoje é muito mais fácil para poder você aprender. O Windows é fácil porque desde sempre você está acostumado a usar ele. Todo computador que você compra vem com Windows, entendeu? Agora, vai utilizar um Mac para você ver o tanto que é mais fácil, ok? Ler, falar e ouvir. A linguagem escrita, ela é permanente. Você colocou lá no seu site, ele está lá. Você colocou no seu sistema, ele está lá. Ele não sai, ele é imutável. Ok? Agora, quando ouvir, o ouvir é transitório. Às vezes, o que eu estou falando para você aqui, entra no ouvido, é um processamento, você guarda uma parte e vai embora. E a cada vez que você dorme, entendeu? 1/5 da informação se perde quando você amanhece. Entendeu? Então, toda vez que você dorme, 1/5 da informação se perde. Então, o que você tem que fazer no outro dia? Reler, ler de novo, para que esse 1/5 não se perca e você vai memorizando. Isso daí é uma técnica de aprendizado. Ok? Você sabendo das suas limitações, você sabendo que seu cérebro é preguiçoso, você sabendo que quando você dorme, isso acontece, então amanhã, você vai revisar todos os conteúdos que você viu hoje, antes de iniciar o estudo de um novo conteúdo. Pronto, é uma técnica de aprendizado. Entendeu? Do que vai fazer com que você o quê? Não perca, né, na memória aquela informação. Ler pode ser uma atividade mais rápida do que falar ou ouvir, visto que o texto escrito pode ser rapidamente examinado, o que não é possível quando se ouve uma série de palavras faladas. Quando você está ouvindo e você fala assim, eu já entendi o que o cara está falando, mas enquanto ele não terminar de falar, cara, você não consegue ir para o próximo assunto. Agora o texto não, você bate o olho, beleza, entendi, próximo assunto. Entendeu? Então, assim, a linguagem escrita, ela tende a ser mais gramatical, né? Mais em cima da língua portuguesa, vamos dizer assim. Enquanto a falada, ela é geralmente não gramatical. Ela tem entonação, ela tem características de regionalização, né? De dicção e etc. Ok? Então, pessoas com dislexia, ela tem muita dificuldade de compreender e reconhecer palavras escritas. E, consequentemente, ela tem muita dificuldade de escrever frases gramaticais. E tem mais dificuldade ainda de soletrar o quê? Corretamente. Então, isso daqui é um aspecto que você tem que começar a se preocupar. Não sei se vocês estão entendendo meu ponto de vista, cara, mas é muito complicado, né, você construir um software, né, e não se preocupar com tudo isso daqui. É claro que se você baixar um framework que já tem uma série de coisas e você não se preocupa com isso daqui, ótimo, entendeu? Mas na maioria do caso você ainda assim vai ter que preocupar com isso daqui, ok? Então, quais são as implicações do design em ler, falar e ouvir? As opções de menus e instruções faladas devem ser mínimas. Opções de menus, a quantidade de menus tem que ser mínima. Por isso que hoje tem muito esse negócio de BPMS, de caixa de entrada e etc. Você não tem aqueles negócios de ficar clicando nos menus, entendeu? Os softwares hoje eles têm uma tendência disso. Pesquisas mostraram que as pessoas consideram difícil lidar com o menu que apresentam mais de 3 níveis, mais de 3 ou 4 opções. O seu menu tem 4 opções, cara, o cara clica lá até ele achar, bicho, aquilo ali é um saco. É só você olhar quando você quer achar, né, igual aqui, eu não sei se vocês repararam, mas eu fechei isso daqui, ó. E agora, como é que eu volto? Aí eu falei assim, como eu entendo mais ou menos de editoração aqui, eu falei assim, tá no menu exibir. Lá deve ter uma opção exibir menu lateral. Aí eu vim aqui, procurei, falei assim, estrutura de tópicos, não é. Até que eu vim aqui e consegui chegar, mas olha o tanto que é difícil isso daqui,
né? Você vem aqui, estrutura de tópicos, não é. Aí você vai aqui, normal, voltou. Aí você vem aqui e vai lá, régua, painel de slide. Opa, painel de slide, achei. Entendeu? Então, essa pesquisa mostra isso. Da mesma forma que as pessoas não conseguem lembrar de um conjunto de instruções e direções que tem mais de que algumas partes. Observa, você chegou numa cidade do interior e está só passando por aqui dali, você está querendo atravessar a cidade. Você para no posto e pergunta, como é que eu chego em tal local? Cara, você vai descer nessa rua aqui, chega lá, você vai fazer isso. Na terceira, cara, você não adianta, você não memoriza. Então, se você tiver de 2 pessoas, você combina com ele. Eu memorizo as 3 primeiras instruções e você memoriza da 4ª à 6ª. Ok? E nós vamos parar de novo e eu vou perguntar de novo. É assim, não tem jeito. Entendeu? Então, assim, quando você tem que trabalhar com máquinas que falam por si só, falam sozinha, né? Aquelas máquinas de IA, você tem que dar a ela a noção de acentuar, de entonar as vozes, porque senão ela vai ficar muito difícil, entendeu? De transmitir, né, para o ser humano que está ali, ok? Né, você tem que tratar com aspectos no seu sistema textual que privilegia alguma coisa. Sei lá, vamos entrar aqui na Receita Federal. Quando você entra aqui no site da Receita Federal, você percebe-se, entendeu, que tem um menu aqui de acessibilidade. Entendeu? Tem um botãozinho aqui para deixar o cara preto ou vermelho, tá vendo aqui? Branco ou preto, para poder facilitar a leitura. Dependendo do site que você entrar, ele tem uma possibilidade aqui, ó, né, tá vendo aqui? De libras, né? E aí ele vai colocar para você, que vai carregar aqui uma interface do Unity, isso aqui é para desenvolvimento de jogos e qualquer coisa nesse sentido. Entendeu? Boas-vindas, ok. Tá vendo? Aí você vai colocando aqui. Deve ter em algum lugar que a possibilidade de aumentar o texto e baixar o texto, mas isso foi tirado daqui porque hoje o pessoal pode rolar o scroll para frente e para trás, e como o site ele já é responsivo, ou seja, ele responde a um total aqui de resolução da tela, ok? Então, as pessoas já conseguem fazer isso daqui, ó. Então, você percebe que quando você aproxima demais, o menu escondeu aqui, ó. Entendeu? Então, esse seria uma ideia relacionado, né, a como tratar a parte de texto. Né? Então, você tem alguns sites aqui que privilegia, entendeu? Você conseguir ter uma acessibilidade maior, e essa acessibilidade não é só para pessoas que são portadoras ou que possuem alguma deficiência. Isso vale para qualquer pessoa, entendeu? A ideia é você fazer com que a cognição da pessoa que está utilizando o seu sistema ela seja mais fácil. Então, você possibilitar ampliar um texto na tela sem alterar a formatação, né, e que as pessoas consigam ler aqui dali, é uma vantagem muito grande do seu sistema. Então, seria isso o nosso slide, o nosso tratamento de hoje. Algo relacionado a você ter uma condição de pensar em cima dessas coisas que eu apontei aqui. Vou deixar para vocês aqui uma atividade para que vocês reflitam e pensem aí, e aí no próximo encontro nosso nós conversamos um pouco sobre este assunto. Obrigado a todos e até a próxima.